Sejam todos muito bem-vindos ao canal, se inscreva, deixa teu like, teu comentário. São Paulo vai lá a Minas Gerais, empata 0-0 com o Atlético Mineiro. Mau resultado, não é um mau resultado, acho um bom resultado para São Paulo, porque o empate fora de casa acaba sendo um bom resultado pelos desfalques que tem o São Paulo também. Eu acho que não é um mau resultado contra a equipe do Atlético Mineiro, tá? Que já tá com o Cuca aí, tá fazendo alguns bons jogos, precisa se encontrar mais também um Galo, mas o São Paulo fez um bom resultado, sim. Mesmo com todos os desfalques que tem, o São Paulo conseguiu encontrar ali um resultado até com oportunidades no primeiro tempo melhor que o Atlético Mineiro. E no segundo tempo o jogo é mais do Atlético, né? Mas eu acho que faltou ao São Paulo, talvez o que faltou ao São Paulo foi um jogador que se movimentasse mais no entre linhas. O Ferreirinha é o cara do 1 contra 1. O Marcos Antônio é o que se movimenta no entre linhas. Se você liberar mais o Marcos Antônio, ele vai fazer essa função? Sim, ele consegue se movimentar bastante. É um volante ali que se movimenta muito, mas ele acaba desfalcando lá atrás. Então se perde a bola, fica a bomba em cima do Alisson. Pô, o Wendel trabalhando por dentro, gostei, bacana. Alguns momentos o Wendel por dentro, Reininha por fora, Marcos Antônio aproximando, criando triangulações. Do outro lado é o São Paulo capenga, né? Vamos dizer assim, o São Paulo manco. Porque de um lado o São Paulo tem profundidade, do outro lado o São Paulo tem uma construção, entre aspas, porque o Ferrarese desce lá para aquele lado de campo, não é um construtor o Ferrarese, tá? Ele pode ser um condutor, não um construtor, e tu tem um Cedric que não é também um construtor, cara. Então quando esses caras recebem a bola, a aceleração de a jogada é muito rápida, sabe? A tomada de decisão é muito rápida e acaba sendo ruim. Vou abrir o campinho aqui pra gente falar um pouco de São Paulo, um pouco capenga, né? Vamos lá. Voltando aqui agora com um campinho, porque eu falo um pouco que o São Paulo é um pouco capenga em alguns momentos na sua construção. É um São Paulo que sente falta de profundidade dos dois lados de campo, tá? Porque quando você tem um centro que você não tem aquela profundidade, né? Não tem aquela profundidade, tá bom? E o que acontece? Um exemplo, o São Paulo vai atacar, todo mundo sabe que o São Paulo ataca. O Luciano é um segundo atacante, o André é o cara que é um centroavante, mas que tem mais mobilidade que o Carelli. Você tem o Wendel, que vai fazer a profundidade, mas vai vir mais por dentro para abrir o corredor para Ferreirinha, trabalhar no 1 contra 1, essa era a ideia do São Paulo. Marcos Antônio se aproximando aqui para criar aquela triangulação que eu tinha falado agora há pouco. Alisson mais avançado um pouquinho, o Cedric, que era quem descia aqui para compor, digamos, essa linha de 4 à frente aqui, ó. Ferreirinha, André, Luciano e Cedric. E o São Paulo ficava nessa formatação aqui, tá? Digamos que os 4 aqui, tá? Vamos colocar o Wendel aqui, pronto. 4-2-4. Vamos colocar assim, né? 4-2-4. Tá? Com o Luciano se movimentando para buscar a bola aqui em alguns momentos, mas o que acontece? Nesse momento aqui, o São Paulo fica meio capenga, porque aqui tu tem profundidade, tu tem jogador trabalhando por dentro, tu tem um jogador fazendo aproximação para triangular, então tu tem jogada desse lado aqui, tu tem um cara do 1 contra 1 para quebrar a linha adversária. Consegue puxar o adversário para abrir espaço para infiltração, consegue puxar o marcador para abrir espaço com a liberdade do centroavante. Então, tem desse lado de campo uma alternativa. Desse lado de campo aqui do São Paulo é mais dificultoso, porque o Cedric pega a bola aqui, o Arana vem marcar o Cedric, ou seja, o Gabriel Menino vem marcar o Cedric. Ele não é um driblador. Então ele vai fazer o quê? Puxar essa bola para cá, voltar à construção. Às vezes o Ferrarese vem apoiá-lo aqui, vem apoiar ele aqui, o Ferrarese. Desse lado aqui, baixando. Quando o Ferrarese recebe essa bola, também não é um driblador. Qual vai ser a primeira alternativa? Meter a bola na área. Então tu perde um pouco desse lado aqui de jogo. Para esse lado de jogo funcionar bem, tu teria que ter aproximação de mais um volante, que seria o Alisson, porque tu ia poder criar uma triangulação no trabalho de ultrapassagem. Quando é apenas os dois aqui, fica mais difícil para os dois criar alguma coisa. Teve até uma jogada no qual eu acho que o Arana fechou por dentro, o menino não marcou muito, o Ferrarese tinha essa bola aqui, foi até nesse lado aqui. O Cedric se movimenta para fazer a profundidade, o Ferrarese cruza a bola na área. Ele não teve o fine de passar essa bola na profundidade para o Cedric. Entende? Então há momentos que esse lado aqui acaba perdendo bastante para a equipe do São Paulo. Então se for um time com mais, um jogador ali encostando mais, dando essa possibilidade de uma triangulação, vai ajudar melhor a equipe do São Paulo. Mas para isso acontecer, você tem que ter um Lucas. Por que você tem que ter o Lucas? Porque o Lucas ele consegue fazer essa movimentação. Ele consegue se movimentar bastante. Se é o Lucas no lugar do Ferreirinha, um exemplo, o Lucas ele ia estar se movimentando nesse setor de campo. Ele fica com a liberdade. Entende? E isso não acontece. Então, às vezes, o São Paulo fazia essa movimentação. E isso não ajudava bastante. Não ajudava muito a equipe do São Paulo, tá?
esse lado aqui de campo não ajuda tanto. O lado mais de construção, mas que não é uma construção em si. Não é uma construção, tá? Então, eu acho que precisa de alguém se aproximando para ajudar realmente esse lado funcionar da equipe do São Paulo, que não está funcionando. Não está funcionando na fase ofensiva. Talvez na fase defensiva ele venha estar funcionando melhor, mas na fase ofensiva não. Eu acho que na fase defensiva ele funciona melhor, como funcionou hoje, marcando muito bem no primeiro tempo a equipe do Atlético Mineiro, que atacava o São Paulo como? Com o Hulk, aqui nesse setor. Vou mostrar para vocês em vídeo, a Arboleda baixando, abaixava o Ferrarese, fechava mais por dentro, então o São Paulo conseguia marcar muito bem o Coelho, coisa entrava mais por aqui, o Cedric ficava com uma liberdade maior para pegar o Arana. Então era o São Paulo que fazia uma marcação muito bem no 1 contra 1. Você tinha o Wendel baixando, fechando aqui por dentro, o Wendel. Tá? Você tinha o Ferreirinha que ajudava bastante nessa movimentação para poder dobrar em cima do Rony quando era necessário. Você tinha os dois volantes do São Paulo baixando e os dois meias do São Paulo segurando, os dois atacantes do São Paulo segurando. Então era o São Paulo que em alguns momentos ficava assim. Então quando a equipe do Atlético tinha a bola, a posse de bola, o Atlético o Natanael ficou mais aqui, mas não marcou muito bem, então o Ferreirinha conseguiu trabalhar muito bem em cima do Natanael, depois que teve a substituição do Atlético, mudou bastante. Então, em alguns momentos você tinha isso aqui, e a equipe do Atlético não tinha tanta jogada. Quando essa bola chegava aqui, você tinha um salto do Franco. Quando a bola chegava no Coelho, você tinha o salto do Ferrarese, você tinha a aproximação do Alisson, então tinha o menino baixar, tinha o Scarpa baixar e deixava um pouco exposto a equipe do Atlético Mineiro para a equipe do Galo, né, do Atlético Mineiro, para um contra-ataque do São Paulo, que alguns eventuais momentos aconteceu. Então, era essa maneira que o Atlético se agrupava para atacar a equipe do São Paulo, né? Até que a substituição no segundo tempo mudou. Aí sim, a substituição do Atlético no segundo tempo trouxe uma mudança para esse time do Atlético, porque o São Paulo começou a ter mais preocupações, tá? Quando saiu o Gabriel Menino, entrou o Rubens, que trabalha mais aqui por dentro, nesse setor. O Coelho sai, tá? Para a entrada do Bernard, que é um cara que vai trabalhar mais por dentro, mas é um cara do 1 contra 1 de mais habilidade que o Coelho. Tá? Aqui você já tem o Arana. Então, a equipe e aqui ele tira o Natanael, põe o Savarino para marcar mais o Ferrarese, que é um lateral que marca muito melhor que o Natanael. Aí aqui já muda. Ele traz o Rony para trabalhar mais por dentro, juntamente com o Hulk. Deixa aqui o Savarino descendo, traz o Bernard para trabalhar por dentro. Então agora você já vai ter que mudar, agora vai ter que fazer isso aqui. E agora o Bernard aqui, o Ferrarese vai se preocupar. Então o Cedric também tem que fazer uma cobertura melhor aqui, porque o Rubens vai descer mais aqui agora para fazer essa triangulação. Deixar o Arana com liberdade desse lado de campo. Então sempre quando a bola tinha aqui, tinha um Arana com mais liberdade agora nesse jogo. Essa mudança do Cuca deu certo, tá? Eu não vou falar da do São Paulo, porque a expulsão a expulsão do Carelli prejudicou bastante. Tá bom, vamos lá pro vídeo, vamos lá. Eu tinha falado agora há pouco para vocês sobre esse lado do São Paulo aqui, do Cedric e do Ferrarese, que é mais de construção. Nesse lance a gente vê um pouco disso, né? A bola vai chegar no Ferrarese, ó. O Cedric consegue trabalhar por dentro. O que vai fazer o Cedric agora? Ele vai o quê? Ele vai cruzar a bola na área. Ele não vai fazer um trabalho de triangulação, porque não tem ninguém se aproximando para essa triangulação. Aqui você tem o Ferrarese ganhando a lado de campo, sendo acompanhado por um marcador. Então o que ele vai fazer? Cruzar a bola na área. Isso para o São Paulo acaba sendo um pouco de perda de tempo. Outro lance aqui novamente, ó, que se a gente olhar aqui, vamos lá. Outro lance, ó. Outro lance novamente aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Acho que é o mesmo lance? Não. Acho que é o primeiro lance aqui, vamos lá. Isso, esse lance mesmo. Tem a triangulação, ele consegue avançar e o Cedric vai cruzar essa bola. O Cedric não vai trabalhar essa bola. Outro lance é esse aqui, ó. Construção do São Paulo. Deixa eu mostrar aqui a construção do São Paulo para vocês. São Paulo construindo a jogada. Vai avançar com a Arboleda, né? Consegue achar do outro lado aqui o Ferrarese. O Ferrarese vai fazer o quê? Lançar a bola. O Ferrarese não consegue trabalhar com o Cedric. Ele prefere lançar essa bola. Se a gente voltar um pouco aqui, ó. O Ferrarese, ele prefere lançar essa bola. Mas tinha o Cedric chegando ali para ele trabalhar. Mas beleza, ele vai lançar a bola. Ele não vai trabalhar com o Cedric aqui, ó. Se você olhar bem, tem o Cedric aqui. E você já tem dois jogadores avançados aqui. Mais o Cedric e mais o Luciano. Ele vai buscar quem? O André no fundo de campo aqui, fazendo a jogada de profundidade. Acaba perdendo a bola, aqui o São Paulo recupera essa bola e tenta trabalhar essa bola com o Ferreirinha. Abre para o André de novo,
O São Paulo vai tentando e tenta outro cruzamento na área de novo. É um São Paulo que cruza muita bola. É uma ideia de jogo já do Zubeldia. Bola na área. Cruzar bola na área já é uma ideia de jogo dele. Tá? Além de trabalhar com muita posse de bola, é lançamentos de bola na área. E se a gente for olhar a construção do Galo, o São Paulo fazia uma pressão com os seus pontas fechados, né? Que você tem o Ferrarese fechando aqui em cima do Gabriel, do Gabriel Menino, você tem aqui também o André fechando e só o Luciano centralizado. É uma ideia de você ter seus pontas fechando na marcação, mas você vê a liberdade que tem o Lianco para lançar essa bola e achar uma linha de passe em profundidade, já achando o seu lateral, o Natan, ali do outro lado, meu lá. Ele vai achar o Natan desse lado aqui, o Natan vai receber essa bola, consegue trabalhar, e ali no último terço você vê que a equipe do Atlético, eles têm uma superioridade. Se eu apertar aqui para que vocês dêem uma olhada aqui, no último terço o Atlético consegue ter uma igualdade numérica, uma movimentação ali, o Atlético consegue ter igualdade numérica de um lado de campo. Aqui você vê o Wendel baixando desse lado aqui para fechar essa linha de 4 do São Paulo, que eu sei que ainda está voltando. Aí você vê o Atlético fazendo já aqui no último terço uma linha de 5 jogadores aqui, justamente com a Arana, que é esse jogador que vai ganhar as costas aqui, ó. Então eles que sempre tinha que subir e voltar para recompor, né? Porque senão o Arana ganhava as costas ali do Ferrarese. E você vê o Atlético trabalhando por dentro com o Hulk, mais o Rony aqui desse setor. E o Coelho aqui desse lado, aqui você vê a liberdade que tem o Natan, porque os dois volantes do São Paulo fecham por dentro, não tem como abrir bastante para não abrir espaço pelo meio de campo. Então você vê a descida aqui do Wendel, né? O Wendel pode avançar, pode fazer o salto de pressão, mas se o Wendel avança, ele abre espaço para uma abertura aqui do Rony nas costas dele. Então tem uma certa dificuldade, não é tão simples. E o Atlético vai trabalhar essa bola, acha muita liberdade e consegue achar o Hulk de lado de campo. Né? Aí o Hulk aqui ele se isola bastante nesse lado de campo, mas eu consegui ali uma inversão de bola para o outro lado, quase um cruzamento ali que o Arboleda consegue desviar, e um cara que foi foda no jogo foi o Rafael. O Rafael salvou o São Paulo bastante. Gente, eu posso mostrar muito lance rápido, está aqui, porque o jogo terminou hoje, então acho que eu posso tomar um bloco aqui no YouTube, que nem sei se é no GE já, tá? Os lances. Aqui outro lance do Atlético Mineiro, aquela tradicional triangulação do Cuca, que o Cuca gosta bastante, por isso que ele colocou o Bernardo no segundo tempo para criar essa triangulação. Você vê aqui triangulação com o Natan, o Scarpa, mais o Hulk, e o São Paulo também fazendo uma igualdade numérica, com muito apoio aqui do Ferreirinha. Você vê como o Ferreirinha ele apoia, né, cara? Eu acho que o Ferreirinha ele ajuda bastante a equipe do São Paulo quando é necessário, quando necessita de apoio, quando necessita apoiar, sabe? Ele ajuda bastante. Eu acho legal o Ferreirinha por conta disso. Eu só gosto de pontas de velocidade que tem fôlego para voltar, para ajudar nessa dobra com os laterais. Se o lateral fica aqui sozinho, se o Ferreirinha não vem para cá e fica aqui, tu teria só 2 jogadores contra 3 do Atlético. Então essa possibilidade desse cara voltar, essa questão de se entregar no jogo, isso é importante, né? Para o treinador e para o jogador e para o elenco inteiro, né? Então isso ajuda bastante. Tu vê a triangulação do Atlético, tentando trabalhar a bola, o Hulk vai fazer o quê? Cruzar a bola lá do outro lado nas costas ali do Ferrarese, buscando o Arana nesse lance, né? Aqui você já vê a pressão do Atlético Mineiro. Veja como o Atlético Mineiro já pressiona a equipe do São Paulo. O São Paulo tá com a bola, que você tem o Cedric com a bola, ele vai tentar trabalhar essa bola aqui na defesa, mas o Atlético já tinha um pé de pressiona muito espontâneo. Assim que o Atlético perdia a bola, você já viu o Atlético pressionando a equipe do São Paulo, tentando levar o São Paulo ao erro. Ali, em alguns momentos até conseguiu levar o São Paulo ao erro. Ó. O Arboleda tá sendo pressionado, vai tocar para o Ferrarese tem que tocar um toque rápido pro Cedric, e acaba aqui dando lateral para a equipe do Atlético Mineiro. Eu achei um jogo bem equilibrado, tá? Eu não vou estar falando que o São Paulo jogou mal, até que jogou melhor. Eu achei um jogo equilibrado. Acho que o São Paulo foi melhor no primeiro tempo, teve algumas oportunidades, e o Galo também teve suas oportunidades também, tá? Eu não tô falando aqui quem foi melhor, quem foi pior. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado. Eu acho que, como eu falei, eu acho que o São Paulo foi bem. Aqui você vê, o São Paulo consegue uma roubada de bola. Ó, o André já consegue dar um passe aqui pro Marcos Antônio já ligar uma jogada de velocidade, ó. Um passe rápido, o Marcos Antônio atrasa um pouquinho a passada, mas já consegue aqui trabalhar por dentro. Aqui você já vê o Wendel trabalhando por dentro também, criando uma triangulação, que é muito importante essa triangulação, o Wendel mais Ferreirinha, mais aqui nesse setor, o Wendel, mais Ferreirinha, mais Marcos Antônio. Eu tinha falado que eles faziam essa triangulação, e realmente isso é importante, porque te dá a possibilidade de uma tabela de ultrapassagem. E aqui você vê, ó, vai chegar essa triangulação, essa bola vai chegar no Ferreirinha, o Ferreirinha consegue receber essa bola e já cria aqui uma jogada aqui que eu acho bem interessante, ó. Saltou pressão, ganhou as costas aqui o Wendel, né? Na saltada de pressão do lateral
do Atlético Mineiro, se eu buscar o lance aqui, deixa eu ver se eu tenho ele aqui, acho que eu tenho aqui marcado, você vê que gera espaço, ó. Que você tem o Wendel, ó, soltou pressão aqui o Natan, em cima do Ferreirinha, vai sair para caçar aqui então o Lianco, e aqui tu abre espaço nas costas aqui pro Wendel trabalhar. O Wendel trabalhando, recebendo essa bola, tu já vê aqui que o Ferreirinha vai ganhar as costas aqui do Natan. Ferreirinha ganha essas costas do Natan, mas o lance não deu certo. Se o Ferreirinha conseguisse ganhar essas costas, o Ferreirinha teria esse espaço aqui. Mas o passe aqui do Wendel não deu certo, né? Não saiu. Então acabou que o Lianco conseguiu matar a jogada do Wendel ali. E não deu certo o Wendel dar esse passe pro Ferreirinha. Já o São Paulo se defendendo, eu achava interessante o São Paulo se defendendo fazendo marcação de encaixe, né? Você vê aqui o São Paulo encaixando a marcação, você vê aqui sobrando o Cedric, pronto para fazer uma marcação nas costas dele ali, que é do Coelho. Tá, e o São Paulo marcando bem próximo aqui, ó, marcação por proximidade, e o jogador vai soltar pressão aqui no Hulk, que é o Ferreirinha, quando fosse necessário. Tá, então isso tirava um pouco a possibilidade do Atlético trabalhar com velocidade a bola, então tinha que achar as costas lá do outro lado, o Arana tinha que se movimentar no espaço vazio, então a movimentação do Atlético, o São Paulo sempre marcando, já do outro lado era a mesma coisa também, era o São Paulo já pronto para fazer essa marcação do outro lado também. A bola vai para o outro lado, o São Paulo novamente marca pressão, marcação de encaixe, marcação aqui de sombra para cortar a linha de passe, marcação aqui nesse setor. Então era o São Paulo ligado, né? Ligado no jogo ali para marcar individualmente no fundo de campo a equipe do Atlético. Por isso que a substituição do Cuca ela foi boa no meu ponto de vista, porque deu certo. O Atlético começou a achar espaços ali que não tinha antes com a equipe do São Paulo. Aqui esse lançamento do Rafael, você vê que ele vai buscar o André lá no fundo, né? Fazer um lançamento de profundidade, buscando o André. Nesse lance aqui você vê que o outro lado, o lado de construção do São Paulo, o lado capenga do São Paulo, vai ter a liberdade ali, tanto do Ferrarese, tanto do Cedric, né? Olha lá. Do outro lado você tem dois jogadores com bastante liberdade. Deixa eu puxar aqui para que a gente possa ver aqui, ó. Bastante liberdade dos jogadores fazendo a dobra aqui, ó. Nesse setor, isso já é importante pra caramba, e o André teve essa visão, consegue inverter essa bola, mas vai falar aquilo que eu tinha falado pra vocês, eles não têm um fine de construção, né, cara, ó. A bola vai chegar no Ferrarese, ó, o Ferrarese vai fazer o quê? Vai cruzar essa bola, mas se você olhar aqui, o Ferrarese tinha opção de não cruzar, ó, o Ferrarese vai lançar essa bola buscando a área, né, ele vai tentar buscar a área aqui, vai tentar cruzar essa bola, nesse lado aqui, mas se ele esperasse um pouco, ele ganhava profundidade com o Cedric. O Cedric tá nas costas dele para ganhar profundidade, se ele temporariza essa jogada, o Ferrarese, o Cedric poderia ganhar essa profundidade e receber uma bola, ter um cruzamento mais livre, mais limpo para o Cedric mandar essa bola na área. Então, por não ter esse fine, não ser lateral, então ele não consegue entregar esse movimento, tá? Aí fica um pouco tanto que difícil, né? Aqui, novamente, um ataque do São Paulo, você vê o São Paulo nessa construção, essa bola aqui do Wendel vai chegar no André, o André vai conseguir achar uma jogada aqui até interessante para o São Paulo. Chegou para o André essa bola, ó, ele consegue aqui trabalhar essa bola, vai chegar aqui no Ferreirinha. Ferreirinha vai conseguir o quê, ó? Puxar essa jogada. Aí é interessante quando você tem um jogador do 1 contra 1 como Ferreirinha. Isso é o interessante porque ele consegue puxar a marcação com ele. Ele puxando a marcação com ele consegue gerar ali, criar espaços. Seja espaço aqui para o Wendel receber essa bola, toque de lado, ganhar as costas da defesa. Puxa 3 marcadores com ele do Atlético Mineiro. Aqui ele já abre espaço para o André também receber essa bola e já abre o espaço aqui nas costas da defesa adversária na frente do bloco defensivo do Atlético para uma infiltração ali, um elemento surpresa ali que nesse jogo aqui, nesse momento foi o Alisson. Conseguiu receber essa bola, conseguiu finalizar e o Everton fez uma defesaça ali, né? Acabou não dando certo ali e defendeu muito bem o Everton. Então todo mérito ao goleiro do Galo aí nessa defesa, né? Aqui novamente, ó, você vê o Ferreirinha com a bola, como eu falo sempre, a importância do jogador do 1 contra 1, se tem do outro lado também, tem muito importante também. Você vê que isso aqui já vai puxar a defesa do Atlético com ele, ó, ele consegue puxar a zaga do Atlético com ele, ó. No que ele vai puxando a zaga do Atlético com ele vai dando liberdade aqui ao Marcos Antônio. Ele consegue começar a puxar a defesa do Atlético, deu liberdade ao Marcos Antônio, conseguiu puxar a linha defensiva do Atlético até o final, fazer aquele famoso jogo sujo para o Marcos Antônio poder entrar no espaço que vai ser gerado com a descida da defesa do Atlético. Olha lá, Marcos Antônio consegue encher, achar o espaço, finalização, outra defesa do Everson de novo. São Paulo foi encontrando espaço, tentando criar jogadas ali para tentar fazer um resultado. Já no segundo tempo, acho que a substituição do Rubens, a entrada do Rubens, do Saravia, mais do Bernardo, acho que começou a gerar espaços
contra a equipe do São Paulo. Essa entrada aqui você já vê como os espaços já começam a ser gerados para a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro já começa a achar espaços. Ó. Você já vê dobra do Bernard, mais do Rubens, desse lado de campo, jogando nas costas aqui do Alisson. Então você já vê que a equipe do Atlético já consegue achar caminhos. Olha lá, ó. Conseguiu achar já o Bernard aqui, o Bernard já vai conseguir achar do outro lado. Olha o Rubens como liberdade aqui. Ó. Como o Rubens tem liberdade para receber a bola nesse setor. Vocês estão vendo como o Rubens já vai ter liberdade para receber a bola aqui nesse setor. Uma inversão de bola aqui desse lado, ó. Nisso você já vai preocupando ali o Cedric, que descia bastante, porque agora o Arana vai ter mais liberdade desse lado de campo. Ó. Pronto, já acha o Arana desse lado de campo, o Arana já tem mais liberdade. Então, essa mudança do Cuca, eu acho que deu certo. O Cuca conseguiu encontrar espaços na equipe do São Paulo, espaços que o Cuca não estava encontrando, né? O Cuca não estava encontrando alguns espaços, né? Que você vê, o Arana já está aqui, ó, puxando o Cedric para ele, agora já não é mais o Ferrarese, é o Cedric que tem que baixar bastante, porque o Arana já tem liberdade, porque o Ferrarese está caçando o Rubens aqui em cima. Então agora já mudou. A formatação defensiva do São Paulo já mudou e o jogo já foi agora para o lado do Atlético Mineiro. Eu acho que o São Paulo iria melhorar muito com a entrada dos meninos, mas a expulsão do Carelli eu acho que dificultou bastante. Aqui você vê a roubada de bola do São Paulo. O São Paulo teve um contra-ataque até bem bacana, interessante nesse jogo, né? Ó. Contra-ataque do São Paulo. Tem um tanto que lento ainda. Chega no Ferreirinha. Ferreirinha consegue achar essa jogada pelo fundo, pelo lado de campo. E o São Paulo consegue gerar aí um contra-ataque, ó, que quase gerou um lance legal pro São Paulo aí. Quase gerou em um lance que poderia ser um gol. Um lance de alta periculosidade para a equipe do Atlético Mineiro. Então o São Paulo conseguiu gerar alguns lances aí no jogo que foi bem interessante também, né? Aqui novamente mostrando para vocês, como eu tinha falado, ó, Ferrarese vai puxar pelo Rubens, Cedric puxado pelo Bernard. Então você vê como já fica, ó, pronto, liberdade para o Arana receber essa bola e ter claridade para cruzar a bola na área. Então a entrada do Bernard mais do Rubens realmente movimentou bastante. Se não era o Rubens fazendo isso aqui, poderia ser um dos zagueiros descendo com a bola, poderia ser o Alan Franco, o volante. Puxava o marcador do São Paulo, então quebrava essa linha defensiva do São Paulo, trazia mais responsabilidade para o Cedric cobrir essa jogada. Então acho que foi bem interessante. Se der continuidade nesse lance, ó, a bola vai chegar aqui, você vê como o Bernard já ganha as costas aqui, ó, nesse momento aqui, como o Bernard já vai ganhar as costas dos jogadores do São Paulo, ó. Onde o Bernard já está nas costas do Franco e nas costas do Cedric. Então você vê que o Cedric e o Ferrarese tá focado totalmente aqui no Alan Franco, no Arana. Então deixando totalmente livre aqui o Bernard. Então nisso já foi uma vitória aí para a equipe do Atlético Mineiro, foi excelente essa mudança, né? Aqui novamente, ó, um ataque do Atlético Mineiro, você vê que o Arboleda vai ter que saltar, vai ter que puxar o Arboleda aqui, o Arboleda acaba sendo puxado pelo Rony. Você vê que o Atlético começou a se movimentar, soltou mais o Rony vai trabalhar muito próximo do Hulk, se movimentando bastante, puxando a Arboleda, deixando o Hulk num contra um com o Arana, ou com o Alan Franco. Aqui você vê o Arana descendo para receber a bola em velocidade. Então o Atlético começou a achar espaços, né? Começou a gerar e achar espaços. E o São Paulo depois substitui, né? Entre o Matheus Alves, o menino acho que tem que ter mais tempo de campo, é um bom jogador, se mostra um bom jogador. Né, a substituição do São Paulo foi interessante, mas infelizmente veio a expulsão, né? Aí não deu, né? Aqui você vê uma construção, ó, a bola chega aqui pro Alisson, o Alisson já consegue achar ali uma enfiada de bola ali pro Lucas Ferreira, ele acaba chutando ali em cima do Everson, mas foi um lance legal, foi um dos primeiros lances do menino assim que ele entrou em campo, e depois teve a expulsão do Carelli aí, que eu acho que aí fica mais a interpretação de qualquer um das pessoas aí que acha que foi para expulsão, não. Eu acho que o Carelli vacilou, ele foi com o cotovelo muito alto, mas ele não fez a movimentação de cotovelada, né? Ele foi assim para disputar a bola e bateu. Então, mas assim, o árbitro achou por expulsar e depois o jogo ficou realmente ali mobilizado pela expulsão e o São Paulo se defendendo, o Atlético atacando e terminou assim. Beleza? Esse é o vídeo, deixa teu comentário, teu like, tua sugestão. E vamos aí falar do São Paulo essa semana mais um pouquinho, dos jogos da Libertadores também, do Inter, do Bahia. Foi um jogaço, vou trazer um vídeo Inter e Bahia aqui, tá bom? Até a próxima.